amores! Hoje vamos falar sobre os estados físicos da água, né? Quais são os estados físicos da água? Sólido, líquido e gasoso. Muito bem! Vamos ver aqui, ó. As formas da água na natureza, ela aparece também na natureza, né? A gente já só pode até imaginar só nos exemplos de casa, né? Mas na natureza, a água tem esses exemplos também, no sólido, líquido e gasoso. Aqui, por exemplo, a água dos rios, dos lagos, a água subterrânea, a água dos oceanos, né? Cachoeiras, é a água em forma líquida, certo? A água que está presente, está congelada lá nas geleiras do Polo Norte e Polo Sul, é a água doce também, né? É a água chamada de água em estado sólido, né? A água no estado sólido, estado físico sólido. E quando a água ela vai evaporar, ela está indo para a atmosfera, quando está no formato de nuvens, é a água gasosa. Então, na natureza, nós encontramos a água nessas três formas, nesses três estados físicos, certo? Líquido, sólido e gasoso, certo? Bom, esses estados, a água tem a capacidade também de mudar de estado, de um estado para o outro. Como podemos ver esse ciclo aqui, certo? Temos aqui o gelo, a água líquida e a nuvem, que é a água em forma gasosa, vapor de água, certo? E o nome dessas mudanças são solidificação, fusão, vaporação, liquefação ou condensação. Temos a sublimação e temos a ressublimação, que é a sublimação inversa. Vamos agora estudar cada uma delas detalhadamente, tá certo? Então aqui, vamos fazer só o ciclo rapidinho. Quando ela está sólida e vai virar líquida, ela é a mudança que a gente chama de fusão. Quando ela está líquida e vai para o sólido, nós temos a solidificação. Agora, quando ela está líquida e ela vira vapor de água, já temos a vaporização. E quando ela está gasosa e vira líquida, nós temos a liquefação ou condensação. Quando ela está sólida e vira gasosa, nós temos a sublimação. E quando ela está gasosa e fica sólida, nós temos a ressublimação ou sublimação inversa, certo? Então é um ciclo e essa água ela tem essa capacidade de mudar de um estado para outro. Vamos lá ver aqui cada um detalhadamente. A sublimação, nós temos um exemplo prático, bem assim simples, que é no caso do gelo seco. O gelo seco, ele está sólido, está saindo e ela vai sair em forma de vapor, certo? Aqui também a naftalina, que muitas pessoas colocam para evitar traças e baratas, né? Colocam nos armários. A naftalina é um exemplo de um sólido que ele vai diminuindo de tamanho devido que vai virando vapor, certo? Vai saindo. Temos a solidificação, que é um exemplo bem prático, bem simples no nosso dia a dia. Nós colocamos a água nas forminhas de gelo, ela está líquida. Quando ela vai para o congelador e a temperatura vai diminuir, né? A temperatura vai ser quando atinge 0 graus, né? 0 graus abaixo também. Vai o quê? Vai solidificar, que vai virar gelo, cubinhos de gelo, né? Então ela solidificou, é a solidificação. Na vaporização, muita atenção nessa daqui. Ela pode acontecer de 3 formas: evaporação, ebulição e calefação, certo? A evaporação é quando a passagem se faz lentamente. Como assim, Pro?
No caso, quando a mamãe coloca a roupa no varal para secar, a água que está na roupa está líquida, né? E aos pouquinhos ela vai sendo evaporada e a roupa fica seca. Então, vai ser um processo de vaporização chamado evaporação. Quando a passagem se faz rapidamente, a gente chama de ebulição. Um exemplo é quando a água está borbulhando, quando ela atinge 100 graus ali, ela vai borbulhar, é o que a gente chama de ebulição. Calefação é quando a passagem é instantânea. Vocês já viram aqueles ferros de passar roupa mesmo, que coloca a água, né? E aí aperta ali, no instante sai uma fumacinha. Ali a gente chama de calefação, porque a passagem foi instantânea, foi rápida. Vamos usar outros exemplos, ó. Aqui, evaporação. É o processo físico pelo qual uma substância líquida passa lentamente ao estado de vapor, à temperatura ambiente. A Pró falou na instante da roupa secando ao sol, né? E também, um outro exemplo é o ciclo da água. A água, para que aconteça, ela passa por um ciclo, né? Ela evapora, vai para as nuvens, lá ela passa por um processo de condensação e depois cai em forma de chuva. Quando ela vai para as nuvens, ela depende do sol, que vai evaporar aquela água dos rios, dos lagos, dos mares, certo? Então, essa água vai para as nuvens, vai virar vapor, certo? Vapor de água. Então, é um processo lento, certo? É o que a gente chama de evaporação. A ebulição é a mudança de fase do estado líquido para o estado gasoso, só que é de uma forma mais rápida, certo? E com a formação de bolhas. Então, quando a gente pode ver aqui, ó, colocou a água no fogo, chegou a temperatura de 100 e ela começou a agitar aqui, ó, agitar aqui as bolinhas. E essas bolinhas a gente chama o quê? Esse processo aqui a gente chama de ebulição. E aí, quando ela começar a fazer essa ebulição, é que a água vai sair aqui, o vapor de água, certo? Bom, que é a agitação das bolinhas, que a Pró acabou de falar, aqui é a ebulição e aqui é a vaporização. Bom, a última que é a calefação, né? Que a gente falou, é a mudança de fase do estado líquido para o gasoso, só que de uma forma prática e imediata. Quando uma gota de água entra em contato com a superfície com a temperatura maior que o seu ponto de ebulição, a água vira vapor rapidamente. Aqui nós temos um exemplo de uma chapa quente, né? E aí a pessoa colocou água. Imediatamente, quando a água entrou em contato com essa superfície quente, ela subiu um vapor. Do mesmo jeito aqui com o ferro de passar, que o ferro está ali quente, aí tem a aguinha que a gente coloca aqui, ó, e ali imediatamente com aquela temperatura ali bem, né, quente, vai sair o vapor. A calefação. A gente também usa isso aí no nosso dia a dia, a gente pode ver quando a mamãe acaba de fazer ali na frigideira uma carne ou vamos dizer uma tapioca, por exemplo. E ali a frigideira ela tá quente, né? E eu pego, coloco na pia, abro a torneira e de repente faz aquele barulhinho. E a água sai, o vapor de água ali, né, sobe. É um exemplo de calefação. Liquefação ou condensação, né? Aqui no exemplo da tampinha. A gente tá cozinhando, né? A mamãe tá cozinhando, o papai tá cozinhando, né? E de repente coloca a tampinha na panela. Aquele vapor de água que estava saindo, eu coloquei a tampa e impedi do vapor sair. E o vapor, ele não conseguiu sair, ele foi parar aonde? Na tampa, só que ele ficou em forma líquida. É quando eu tenho um líquido e ele vira, eu tenho um gasoso, né? E ele vira líquido. Do mesmo caso das nuvens. A água sobe em forma de vapor e quando está lá nas nuvens ela vira gotículas de água, né? Ou seja, vapor, depois virou líquido, certo? Fusão. Fusão é quando eu tenho um líquido, no caso eu tenho um sólido
e de repente a temperatura vai ficar uma temperatura ambiente e vai começar a derreter, ou seja, o sólido virou líquido, ou seja, chama de fusão. E agora vamos para a ressublimação, que é quando acontece em lugares mais frios, né? Então o vapor de água, ele vai ficar nas folhinhas, nos carros também, né? Vai vir em forma de gelo, como nós estamos vendo aqui na imagem, certo? Vamos revisar aqui, ó. Voltar um pouquinho. Sublimação. Eu tenho sublimação é o processo de um sólido virando vapor, né? Solidificação. Tem um líquido, ele vai para o sólido. Vaporização. Tem um líquido e ele vai virar gasoso, né? Vai ficar gasoso. E aqui nós temos os exemplos de vaporização. Liquefação é quando eu tenho o vapor e vapor de água, né? Vai em forma gasosa e vai virar líquida, certo? Fusão, eu tenho o sólido e ele vai ficar líquido. E ressublimação, eu tenho o vapor de água e quando está um ambiente bem frio, ele vai vir em forma de gelo, vai então gasoso para o sólido, certo? E agora vamos falar sobre o ciclo da água, né? A gente viu ali no slide, a Pro explicou brevemente sobre o ciclo da água, mas agora vamos ver bem mais aprofundado. O ciclo da água é o processo em que a água passa, né? E ele vai e volta para o ambiente terrestre, certo? E esse ciclo vem acontecendo há milhões de anos aí, certo? Então, quais são essas etapas? Nós temos a evaporação, a condensação, a precipitação, a infiltração e a transpiração. Tudo isso aqui faz parte do ciclo que a água faz na natureza, certo? Então, aqui, ó, no livro de vocês tem esses textos e aqui vamos ver a imagem. A evaporação, ela acontece nos mares, nos rios, nos oceanos, também, ó, rios também, todos os lagos e os rios, o oceano, os mares estão fazendo a evaporação. A água está indo para a atmosfera, mas como é que ela vai? Ela vai dependendo do fator chamado Sol, o elemento Sol aqui. O Sol vai aumentar a temperatura e a água ali vai evaporar, ou seja, ela vai para as nuvens, certo? Vai virar vapor de água. Quando chega lá nas nuvens, ela vai virar gotículas de água, certo? Que é quando a gente chama o processo de condensação, que a gente acabou de assistir, não foi de ver? A condensação, então a água começa a acumular lá naquelas nuvens, fica condensada, e é quando acontece a precipitação. A precipitação, meus amores, é quando vem a chuva, dependendo do ambiente, porque se for do ambiente, se for um lugar muito frio, vai vir em forma de neve, né? E em condições normais, vai vir em forma de chuva, certo? Então a precipitação é a chuva, ok? Aí aqui nós temos a transpiração e a infiltração. Ó, no caso, a infiltração é quando o vapor de água condensado cai sobre a superfície terrestre e ocorre a infiltração. Parte dessa água vai alimentar os lençóis subterrâneos. Ou seja, a água que cai da chuva, ela vai ser sugada ali, vai ser infiltrada e vai parar nos lençóis freáticos, que é a água subterrânea que nós temos, né? E aí então vai escorrer e vai parar aí nos rios, nos mares, certo? Aí nós temos aqui também a transpiração, que é importante falar. Parte da água que se infiltrou no solo, ela vai ser absorvida por quem? Quem é que pega a água pelo solo? As plantas, né? Então as plantas elas vão absorver por meio das suas raízes essa água subterrânea também, certo? Então,
que depois, e também pelos animais que vão também consumir dessa água, que depois de utilizá-la, devolve à atmosfera por meio do processo de transpiração e respiração. Então, a água ela vai devolver, as plantas elas vão devolver para a atmosfera também essa água quando acontece também a sua transpiração e respiração. Certo? Então, chegamos a mais um final dessa aula de ciências e realize a tarefinha, tá bom? Um beijo e até a próxima.